Sou José Luiz, professor da disciplina de Contabilidade Intermediária da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a teoria da escrituração. Teoria da escrituração é aquela parte da teoria da contabilidade que estuda os registros contábeis ocorridos no patrimônio da entidade, né? Com base, então, no pronunciamento conceitual básico emitido pelo CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e demais normas contábeis emitidas por esse órgão. A teoria da escrituração tem por objetivo registrar as operações e acumular os registros das operações conta a conta, a fim de demonstrar a situação econômica financeira da empresa, no balanço patrimonial, os resultados no DRE, demonstração do resultado do exercício, e os fluxos de caixa, na demonstração do fluxo de caixa, obtidos em um determinado período de tempo, que no mínimo será de 1 ano, que é justamente o exercício social da entidade. O registro dos fatos deve obedecer a uma ordem cronológica e evidenciar as variações qualitativas e quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade. Em termos de determinações legais em relação à teoria da escrituração, nós temos que os registros contábeis da entidade deverão observar a legislação comercial, Código Comercial, o pronunciamento conceitual básico da contabilidade, utilizando métodos e critérios uniformes no tempo. Além disso, registrar todas as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Nas demonstrações do período em que houver uma modificação de métodos ou critérios contábeis e cujo valor seja expressivo, ou seja, material, nós devemos então informar e evidenciar em notas explicativas essa mudança. A legislação do imposto de renda, ela prevê 3 formas de tributação dos rendimentos da pessoa jurídica. A pessoa jurídica, então, pode ser tributada pelo lucro real, anual ou trimestral, pelo lucro presumido ou arbitrado, além do simples para as micro e pequenas empresas. O contribuinte somente poderá apresentar a sua declaração de rendimentos pelo lucro real se ele mantiver a escrituração das suas operações em idioma e moedas nacionais, em livros revestidos das formalidades extrínsecas e intrínsecas. As formalidades extrínsecas são aquelas que dizem respeito ao tipo de livro ou ficha, aos termos de abertura, ao termo de encerramento e à autenticação desse livro. Já as formalidades intrínsecas são aquelas que regulam a forma de escrituração, tais como a obrigatoriedade de escrituração na moeda corrente nacional, a obrigatoriedade de seguir a ordem cronológica de dia, mês e anos, a proibição de rasuras, borrões e emendas quando são escrituradas naturalmente manualmente, né? Importante observar ainda em relação ao aspecto fiscal que aquelas entidades que optarem e puderem tributar pelo lucro presumido, elas estarão dispensadas da escrituração contábil, desde que escriturem um livro caixa. É o artigo 45 da Lei 89/81 de 1995. Também as empresas enquadradas no Simples, as EPPs e microempresas, estão dispensadas da escrituração contábil em termos fiscais, ficando obrigadas a manter arquivada a documentação relativa aos atos negociais que praticarem ou em que intervierem. No entanto, é importante destacar que, para fins contábeis, mesmo essas entidades devem
escriturar e elaborar demonstrações contábeis de acordo com os CPCs. É importante destacar que, se essas empresas não escriturarem suas operações, elas não poderão, por exemplo, distribuir lucro, que é isento e, portanto, mais atrativo do que a distribuição de prolabore. Além disso, em caso de falência, essa empresa pode ter a sua escrita considerada fraudulenta e gerar então uma série de problemas para os administradores, de tal forma que as empresas, mesmo que do ponto de vista fiscal não devam escriturar as suas operações, do ponto de vista contábil deverão fazê-lo. Em relação aos elementos básicos da escrituração, ela se utiliza para registrar os fatos contábeis do método das partidas dobradas. Esse método das partidas dobradas passou a ser amplamente conhecido com a primeira publicação científica desse método, que foi aquela feita pelo frade franciscano Luca Pacioli em 1494. Então, Luca Pacioli foi o grande divulgador do método de partidas dobradas, mas ele não foi o criador. Por exemplo, em 1484, 10 anos antes, Benedetto Cotugli já havia escrito um manuscrito tratando do referido método, bem como muitas empresas já utilizavam desde 1300. Muito bem, esse método finalmente especifica que todo débito é contraposto de um crédito de igual valor e vice-versa. Desta forma, o sistema de partidas dobrada, ele reúne certas exigências, que são as seguintes: a conta devedora é sempre inscrita em primeiro lugar. Segundo, a conta credora é sempre inscrita em segundo lugar. A conta devedora sempre ela ocupa a coluna da esquerda. Tudo isso é por convenção, né, gente? A conta credora sempre ocupa a coluna da direita. Além disso, no registro no diário, a conta credora deve ser antecedida da partícula A. E, finalmente, a soma dos valores dos débitos deve ser sempre igual à soma dos valores dos créditos. Esse sistema, essa sistemática atualmente está em desuso devido ao processamento eletrônico de dados, né? O que vem a ser o lançamento? Lançamento é o registro de um fato contábil utilizando-se o método das partidas dobradas, feito sempre em ordem cronológica e obedecendo a determinadas disposições técnicas, que são os pronunciamentos técnicos, orientações técnicas e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC. Os principais requisitos necessários ao lançamento são a clareza, a exatidão e a propriedade descritiva e intitulativa, né? Portanto, o lançamento faz parte da escrituração contábil. Os elementos essenciais do lançamento podem ser descritos como seguintes: data da operação, as contas que foram debitadas, as contas que foram creditadas, o histórico da operação e o valor da operação em moeda corrente nacional, atualmente o real, né? A data e o histórico, então, exercem uma função histórica, enquanto que a função de registro monetário dos fatos contábeis se dá justamente pela conta que foi utilizada e pelo seu valor. Existem 4 fórmulas de lançamento contábil, que varia então de acordo com o número de contas que são envolvidas no processo de débito e crédito. O lançamento da primeira fórmula é aquele em que o lançamento possui uma única conta débito e uma única conta crédito. O lançamento da segunda fórmula é aquele lançamento que possui um débito e vários créditos.
o lançamento da terceira fórmula é aquela em que o lançamento possui um crédito e vários débitos. E finalmente, o lançamento da quarta fórmula é aquele em que o lançamento possui vários débitos e vários créditos. Mais de uma conta débito e mais de uma conta a crédito. Em relação ao processo de debitar e creditar, de acordo com o método das partidas dobradas, é importante destacar que ele tem por objetivo demonstrar a contínua igualdade do patrimônio, bem como explicar os efeitos de qualquer evento que altere os elementos patrimoniais. Dessa forma aqui, por convenção, nós podemos memorizar esse esquema para identificar as contas que devem ser debitadas e creditadas. E ele é sempre válido para qualquer registro contábil em qualquer lugar do mundo. E funciona da seguinte maneira. Observe, do lado esquerdo nós vamos apresentar o débito, do lado direito o crédito, por convenção. Sempre que ocorrer um aumento do ativo, essa conta do ativo será debitada. Sempre que ocorrer uma redução do ativo, essa conta estará sendo creditada. Sempre que ocorrer uma redução do passivo, essa conta estará sendo debitada. Sempre que ocorrer um aumento da conta do passivo, ela estará sendo creditada. Sempre que ocorrer um aumento de uma conta do patrimônio líquido, ela será creditada. Em geral, as receitas, que aumentam o patrimônio líquido. Sempre que ocorrer uma redução do patrimônio líquido, essa conta estará sendo debitada. Em geral, as despesas que reduzem o patrimônio líquido. A lâmina seguinte está justamente essa explicação que eu acabei de dar para vocês. Bom, dessa forma, os procedimentos contábeis para debitar e creditar, ainda em relação a isso, nós podemos falar que a essência do método das partidas dobradas é que o registro de qualquer operação gera um crédito em uma ou mais contas e um crédito equivalente em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados é sempre igual, sem exceção, à soma dos valores creditados. Essa é a essência, então, do método das partidas dobradas. Esses registros contábeis são escriturados em livros. Vamos iniciar, então, pelo livro diário. O livro diário é um livro obrigatório usado na escrituração contábil para reunir em ordem cronológica as ocorrências representativas dos fatos patrimoniais ocorridos ou havidos na entidade. O livro diário deve ser registrado nele, dia a dia, todos os fatos contábeis, todas as ocorrências que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da empresa. Então, é um livro que contém todas as operações realizadas pela empresa, né? E deve ser enviado ou registrado na junta comercial. Um exemplo, então, de registro no livro diário da operação aqui está. Observem aqui. É a operação de suprimento de caixa, que significa tirar dinheiro do banco e colocar o dinheiro no caixa. Então, observem, a operação ocorreu no dia 1º de maio do ano 2000x1. Observem, a conta de caixa, como entrou o dinheiro no caixa, aumentou o ativo caixa. Mais A naquela nossa tabela significa débito na conta de caixa. Já a conta de bancos, saiu dinheiro do bancos, então houve uma redução do ativo bancos. Menos A, vai lá na tabela e verifica que é crédito na conta de bancos. É dessa forma, então, que é feito o registro contábil. Esse é o primeiro exemplo de registro contábil que deve ser apresentado ao iniciante na escrituração contábil, haja vista que é um dos que mais confusão gera. Isso por quê? Porque a pessoa física, o aluno, o contabilista, o escriturador contábil, ele está acostumado a verificar as operações no seu extrato bancário. Então, quando ele verifica um crédito na conta de bancos, ele sabe que o saldo da conta corrente bancária dele aumentou de valor. E aí parece
que essa convenção que a gente acabou de apresentar não funciona, mas é lê do engano. Observem, o extrato bancário que a gente utiliza é do banco, não é nosso. E o extrato bancário que nós utilizamos para representar a nossa conta de bancos na empresa, na realidade lá no banco, que também é uma empresa, esse extrato representa uma conta de obrigação da empresa, um passivo, conhecido como depósitos à vista. Então essa mesma operação que foi registrada na empresa aqui, o suprimento de caixa, ocorreria da seguinte maneira: lá no banco o registro contábil seria, na realidade saiu um dinheiro do ativo caixa do banco, saiu o dinheiro do caixa do banco, então redução do ativo caixa seria um crédito na conta de caixas, e na realidade um débito, porque reduziu a obrigação da empresa na conta depósitos à vista, que é um passivo, então menos P, então nós teríamos um débito na conta de depósitos à vista. E é dessa forma então que o extrato funciona. Quando sai dinheiro do banco aparece um débito, justamente porque foi debitada a conta de depósitos à vista, que é uma obrigação e que no caso foi reduzida, menos P, então é um débito. Então funciona perfeitamente para qualquer operação de qualquer entidade no mundo todo essa convenção. Já o livro razão é um livro obrigatório também, destinado ao sistemático registro dos fatos ocorridos nas contas do patrimônio e de resultado da empresa, né? Então, a sua escrituração se processa pela transcrição conta a conta, em ordem de data, para cada uma das contas registradas cronologicamente no livro diário, né? Contabilmente e também para exercícios acadêmicos se representa a razão contábil em um formato de T, né? E que se destina então ao registro das contas analíticas, ou seja, aquelas que efetivamente registram as operações da empresa. Então esse mesmo suprimento de caixa que nós lançamos no diário, no razão contábil, ficaria da seguinte maneira: observem, a conta caixa foi debitada e por convenção débito se faz um registro nesse lado esquerdo da conta. A conta de bancos foi creditada, então crédito por convenção é um lançamento no lado direito da conta, né? Além disso, o livro caixa é o livro de escrituração contábil que serve para o registro do movimento de dinheiro. Então, nós vimos o livro diário para registrar as operações todas da empresa em ordem cronológica, vimos o razão, que registra também todas as operações da empresa, mas conta a conta, e agora o livro caixa, que registra as movimentações de dinheiro, ou seja, recebimentos e pagamentos em dinheiro. Nesse livro, o débito é para escriturar as entradas de dinheiro. Por quê? Porque caixa ele é aumentado, a entrada de dinheiro significa um aumento de ativo, e a gente já viu que por convenção é débito, né? Já a parte do crédito, escrituram-se a saída de dinheiro, redução do ativo, menos A é um crédito. Então funciona também com aquela nossa convenção que vimos anteriormente. Para atender a fins fiscais, nós já vimos que a empresa que estiver enquadrada no simples ou optar pelo lucro presumido, ela pode escriturar somente o livro caixa. Mas tem uma observação a ser feita. Nessa movimentação do livro caixa deve ser incluída toda a movimentação da conta corrente bancária da empresa. Um outro relatório que a empresa possui é o balancete de verificação, que é a relação das contas apresentando o total dos débitos, o total dos créditos e o saldo devedor ou credor de cada uma das contas, né? Então o balancete de verificação é extraído do livro Razão e é uma relação contendo cada conta do Razão com o seu respectivo movimento a débito, crédito e saldo. Aqui um exemplo então de balancete de verificação. Caixa tinha um saldo inicial de 0, teve um movimento de débito de 200, um movimento de crédito assim de 50, ficou com um saldo devedor de 150. Clientes tinham um saldo 0,
teve um movimento a débito de 1.500, 150 de movimento a crédito, logo ficou com saldo devedor de 1.350. Estoques, tinha saldo zero, entrou um movimento a débito de 13.500 e um movimento a crédito de 1.000, logo ficou com saldo de 2.500 a débito. Financiamentos a pagar, que já é um passivo, tinha um saldo zerado, entrou um movimento de débito de 900 e um movimento a crédito de 3.900, logo ficou com saldo credor de 3.000. Salários a pagar, saldo anterior zero, movimento a débito de 300, movimento a crédito de 600, ficou com saldo credor de 300. Finalmente, o capital subscrito tinha um saldo inicial de zero, teve um movimento a crédito de 700, ficou com um saldo credor de 700. Ainda tem informação do total do movimento a débito, somatório do movimento que ocorreu a débito, e o somatório do movimento a crédito. Naturalmente, os dois sempre serão iguais. Além disso, temos que tratar ainda dos estornos, que são os ajustes na escrituração contábil, que visam então corrigir lançamentos indevidos, regularizando então dessa forma a escrita contábil de erros que ocorreram. Esses acertos ou ajuste na escrita podem ocorrer em razão de fatos compulsórios, da solicitação ou ainda de atos involuntários. Então, estorno é o ato de retificar o lançamento errado, por meio, então, da execução de um lançamento justamente inverso ao que ocorreu errado, para tirar o efeito, então, do lançamento errado no patrimônio e no resultado da empresa. Além disso, no histórico do estorno, deverão constar todas as informações que o originaram. Esse registro tem por objetivo, então, reparar um erro que foi cometido na escrita contábil, quando não é mais possível eliminar o registro incorreto. Se pudermos eliminar o registro incorreto, devemos fazer dessa forma. Mas uma vez que o livro diário estiver encerrado e o erro só for constatado posteriormente, não terá essa possibilidade. É quando então surge a necessidade do estorno. Um exemplo de estorno: a empresa efetuou o seguinte lançamento em duplicidade: debitou caixa 1.200 e creditou banco 1.200. O estorno, então, é justamente o registro ao contrário. Agora nós debitamos banco, que foi creditado em 1.200, e creditamos caixa, que foi debitado em 1.200, para eliminar justamente o efeito indesejado causado por esse lançamento aqui em duplicidade. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a próxima aula.